Amados irmãos, nós estamos aqui de volta, Evangelho Eterno Sem Fermento, fazendo mais um estudo para os irmãos. Gratidão, estar contigo na tua casa, você nos receber aí, alegria, é essa nossa comunhão. Verdade. E a nossa alegria ainda maior, né, irmão, quando a gente está hoje esclarecido da verdade da palavra, a palavra que liberta, mas a palavra pura, né? Nós fizemos aí os estudos anteriores, os irmãos que ainda não assistiram a respeito do fermento, né? Deve assistir, para que você entenda e consiga discernir isso que nós estamos falando a respeito do Evangelho Eterno Sem Fermento. O Evangelho Eterno Sem Fermento é aquele Evangelho que é a palavra que desceu, né, do alto para nós. E quando falamos de fermento, é aquilo que foi adicionado pela mulher, né? A mulher igreja, né? A mulher referida ali em Lucas, que ali o Messias, ele fala a respeito dessa mulher que colocou fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Isso aí nós já discernimos, né? Que a mulher refere-se à igreja. E ali o Marco Beethoven ele traz muito bem lembrado quando ela fala escondeu, né? A mulher escondeu. E a gente sabe muito bem quando alguma coisa escondida que não é bom, né, irmãos? É oculto, né? É oculto, escondido, não é bom. Né? Por quê? Porque os outros não podem ver, né? E aí nós vamos também dar continuidade nesse entendimento. Você vai ver que também existem, além de algumas coisas que foram inseridas nas escrituras, você vai ver também que alguns nomes também foram escondidos, né? Foram eliminados, foram colocados outros no lugar. E é esse o tema de hoje, né? Nós vamos começar fazendo uma pequena oração. Você é convidado a estar orando conosco. Assim seja. Vamos juntos. Pai, gratidão pela oportunidade de estarmos falando da Tua palavra, da Tua escritura. Gratidão por tudo. Ó, papai. Gratidão, papai. Muito grato por falar conosco. Muito grato nos usar nesse tempo final, no tempo do fim. Quando já são quase 2000 anos de história da igreja e vemos que pouco trouxe de benefício para a sociedade esses 2000 anos. Quando nós lemos ali Apocalipse 12:9, fala que ainda é necessário que o nosso inimigo, Satanás, o dragão, a antiga serpente, seja lançado do céu para a terra. E muitos ainda pensam que Satanás está no inferno, mas na realidade ele está no lugar de destaque, influenciando esse mundo, fazendo com que esse mundo seja injusto e tenebroso. Pai. Ó Pai, ilumina-nos e ensina-nos na Tua palavra. Sim, Pai. Gratidão por tudo. E assim seja. E assim seja, Pai. Amados, nós vamos começar uma pequena leitura no livro de Isaías, né? Isaías 52, versículo 5 e 6. O irmão Marco vai ler para nós. Que diz assim, Isaías 52, versículo 5. Mas agora, que tenho eu a fazer aqui? Porque meu povo foi levado sem paga, seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Por isso, meu povo conhecerá meu nome. Por isso ele saberá, naquele dia, que sou eu quem diz, eis-me aqui. Aleluia, né? Aleluia. Que a palavra do Pai mostrando que ele tem um nome. Né? Verdade. Você vê aqui que ele tem um nome. E aqui ele fala que o povo dele tem sido levou a cativeiro, como se diz, nem pagou para ir para cativeiro, né? Pegou, levou e pôs em cativeiro. E com isso, ele fala que o nome dele tem sido desonrado.
E aí ele fala que naquele tempo, no futuro, ele se fará conhecer o seu nome, né? Ele deixará ser conhecido o seu verdadeiro nome. O seu verdadeiro nome. E isso ele completa aqui no versículo 7, olha só. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz de Sião. O teu Criador reina, e eis a voz das tuas sentinelas. Elas levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o Criador que volta a Sião. Olha que lindo, né? Maravilhoso. Por quê? Porque foram levados cativos para onde? Para Babilônia. Babilônia. Foram levados cativos para Babilônia. E agora ele tem uma promessa para o final dos tempos, quando eles vão ser libertos e vão voltar para Sião, quer dizer, para a terra prometida. E essa palavra, irmãos, ela nos desperta uma curiosidade importante. Primeira coisa, que o Criador ele tem um nome. Ele tem um nome. É diferente de você falar Deus, né? Que Deus não é nome, né? O Deus ele poderia ser um substantivo de nomear alguma coisa que se considera, digamos assim, divino, né? Um ser poderoso, né? Criou, né? Então, não é um nome. Então, a gente percebe que aqui nas Escrituras ele está falando que ele vai revelar o nome dele, porque o nome dele tem sido constantemente desonrado. Olha só, no versículo 5, fala assim, que agora tenho a fazer aqui? Porque meu povo foi levado sem pago, foi levado à escravidão, né? Seus dominadores cantam vitória e continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Porque é desprezado esse nome e é colocado um substantivo no lugar. Porque os judeus, eles escondiam esse nome de nós, né? Eles escondiam com medo que nós usássemos esse nome em vão. Esse é um zelo deles, para que esse nome não fosse trazido a público. E na realidade é uma forma egoísta deles, né? Eles estão sendo egoístas. Por quê? Porque aqui o pai está falando que ele quer que o nome dele seja honrado. E o nome dele está sendo desonrado a partir do momento que ele é escondido e outro nome tem sido colocado no lugar. Como se quisesse direcionar para ele, mas... Mas não. Não é. Mas não é. E nós queremos mostrar aqui hoje nesse estudo, irmãos, a importância do nome nas Escrituras, né? O nome, ele é uma forma muito importante que sempre se teve esse cuidado nas Escrituras, desde Gênesis, né? Até Apocalipse. Qual a importância que é o nomear um nome numa criança, né? Como se tem um zelo de registrar a sua fé já no nome da criança, né? Já se colocava ali uma forma de mostrar que aquela criança ela tem uma origem e ela tem aquele que é dedicado, né? Nós vamos abrir aqui em Gênesis 17, 1 a 7. Olha só. Gênesis 17, 1 a 7. Diz assim: Quando Abrão completou 99 anos, o Criador lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e ti,
e te multiplicarei extremamente. E Abrão caiu com a face por terra. O Criador lhe falou assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Criador, e de tua raça e depois de ti. Muito bem. Aqui você está vendo uma forma que o Criador está exaltando a esse personagem. Esse personagem foi nomeado como Abrão e o próprio Criador está mudando dele o nome para Abraão. Abraão, por quê? Porque estava colocando ele numa condição melhor do que antes, né? Melhor do que antes. Verdade. E isso também aconteceu com a esposa dele. Isso está no versículo, no mesmo capítulo 17, versículo 15 e 16. Vamos ler. Que diz assim: o Criador disse, já agora aqui, né, a Abraão: a tua mulher Sarai, não é Sara, é Sarai, não mais a chamará de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu abençoarei e dela te farei um filho. E eu a abençoarei e ela se tornará nações. Ela se tornará nações. E dela sairão reis de povos. Isso. Então aqui nós estamos vendo também que ele exalta também quem? É a Sarai. E ela muda o nome dela para quê? Para Sara. Sara. Isso aí nós estamos vendo que o nome, ele tem uma importância. Para o Criador é muito importante. O nome para o Criador é muito importante. Muita gente não dá valor nenhum, né? Coloca nomes assim sem saber origem, sem saber significado, nem nada. Mas aqui você percebe que os nomes têm significados. Tanto que é uma forma de exaltação ao Criador ou de rebaixamento. É verdade. Aqui nós vimos tanto para Abraão quanto para Sara uma forma que o próprio Criador está exaltando ambos, porque gostou do bom proceder deles e está colocando eles num nível mais elevado. Verdade. Por isso está alterando o nome deles, ok? Verdade. Nós vamos ver também em Gênesis 35:9. Olha só, aqui nós vemos Jacó. Esse detalhe de exaltar o fato do nome, né? Você percebeu aí que Abrão, ele era para ser pai de uma pessoa. Mas agora, quando ele é chamado para ser pai de multidões, o nome dele já é alterado para Abraão. Exato. Pela condição de honra. Exatamente. Né? Por quê? Porque agradou dele, né? Agradou. Gênesis 35:9. Que diz assim: o Criador apareceu ainda a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. O Criador lhe disse: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome será Israel, tanto que é chamado Israel. Israel. E a gente vê a tradução ali de Israel, né? Que o significado de Israel refere-se príncipe, né? Ele é um príncipe do Criador, né? Príncipe do Criador. Você percebe aqui, nós estamos aqui em poucas passagens, vendo a importância do nome, né? A importância do nome. É igual você pegar e falar assim, tá o irmão Marco Beethoven está ali na frente. E aí eu pego e falo assim, Marco. Aí ele vira o pescoço e me atende. Por quê? Porque eu chamei pelo nome dele, né? E se eu chamar ele de João, ele vai ficar indiferente, né?
Ele vai ficar indiferente porque o nome dele não é João. Não é João. O nome dele é Marco. Então eu vou chamar Marco, ele vai me atender porque o nome dele é Marco e não João. Assim também com o Criador, tá, irmãos? Isso é importante a gente entender, que quando nós lemos aquele primeira passagem, está mostrando que o Criador tem um nome. E ele está falando que o nome dele tem sido o quê? Desonrado, né? Está sendo desonrado. E é uma importância que tem que se dar nessa passagem, porque quando se trata de desonrar, né, irmão? Porque é igual o irmão citou aqui, está chamando. Isso. E ele sabe o seu entendimento, a sua mente, o seu coração, para quem você quer direcionar. Então ele fala, mas ele não está me chamando. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, estou falando de Deus, a Deus é um só. Será? Quando você pega, eu já vi pessoa falar assim, Maomé é um profeta. Então, ele chama quem? Né? Quem que ele está quando ele invoca? Quando Maomé invoca, ele invoca quem? Quem pode me dizer? Alá. Porque ele considera Alá o quê? O Deus dele, né? O Deus Mas dele. Deus é um só. Como é que funciona isso então? Se Deus é um só, um chama Alá como sendo seu Deus. O outro chama como São Jorge, o dele. O outro chama tal nome. E tudo é o mesmo ser? Tudo é o mesmo Deus? Será? É essa questão que nós vemos nessa passagem de Isaías, está falando que o meu nome está sendo desonrado. Por quê? Porque está querendo que um personagem responda chamando por outro. Exato. Está chamando por outro, querendo que o personagem principal responda a ele. E aquilo que eu falei ali, quando eu estou falando, irmão Marco, né? O Marco, ele vai atender porque eu estou chamando o nome correto dele. Mas se eu chamar ele, João, o nome dele não é João, o nome dele é Marco. Ele tem obrigação de me responder? Não. E aí que entra. Quem então está me respondendo? E tem isso, irmãos. Muitas vezes você fala Deus e você tem que saber quem é que vai te abençoar, quem está te respondendo. Quando nós vemos hoje, a pessoa pode ser, por exemplo, ela é evangélica, ela é católica, ela é espírita, kardecista, ela é da Umbanda, do Candomblé, das religiões ali budista, né, da região ali islâmica e de tantas outras. Elas são ali também da indígena. Não está falando Deus de forma generalizada. Quem é que está recebendo essa oração, né? Então, você percebe que nós lemos em Isaías, ele fala que no final dos tempos, o povo que foi levado cativo, e a gente tem que entender levado cativo, o que significa isso? Vai conhecer o nome dele. Vai conhecer o nome dele. Quando essa passagem está fazendo referência de ter sido levado cativo sem paga, está falando de ser levado na condição de escravos. Isso faz um link com o quê? Isso faz um link com a tomada de Yal-Shalan, que é o nome original de Jerusalém. Foi tomado aquele povo e levado para o exílio babilônico. Foi levado ali para o exílio babilônico. E ali no exílio babilônico, a primeira coisa que nós vamos observar ali, que existia um eunuco. E a coisa interessante, quem sabe o que é um eunuco? Eunuco é alguém que foi castrado, né? Castrado. Tinha que servir no harém do rei. O que significa alguém castrado? É qualquer pessoa que não tem ali prazer sexual, né? Vamos falar assim. Ele foi tirado dele um direito de reprodução, né? Então ele se torna aquele que não tem prazer próprio, ele serve
para proporcionar prazer para outro. Então, esse personagem, quando a gente vê hoje na cultura, a gente consegue entender a associação que as escrituras estão querendo dizer. Nós vamos abrir aqui, irmãos, em Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 7. Vamos ver aqui. Pode ler. Que diz assim, Daniel 1, do 1 ao 7. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, que é o nome original, mas aqui está escrito Judá, rei da Babilônia, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e pôs-lhe o cerco. O mestre entregou-lhes nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos seus utensílios do templo do Criador. Ele os transportou à terra de Senear e depositando esses utensílios na sala do tesouro e de seus deuses. Depois, o rei ordenou a Asfenaz, chefe dos seus eunucos, que lhe escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de família nobre, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ser boa aparência, ser instruídos em toda sabedoria, conhecedores da ciência e subites, né? Que é submissos, que é entendidos, hábeis, no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Asfenaz lhe ensinara a escrita e a língua dos caldeus. O rei lhe destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel se chamaria Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Isso. Olha só. Aqui está fazendo uma conexão àquela passagem que nós lemos de Isaías. Por quê? Porque ali ele está falando assim, olha, o meu povo, ele foi levado cativo sem paga. Ele está fazendo um link aqui para esse texto que os israelitas, principalmente da família nobre real de Judá e Judá, foi levado para o exílio em Babilônia. Foi levado em exílio para Babilônia. E lá em Babilônia, o que aconteceu? Primeira coisa que eles fizeram com eles era mudar os nomes. Você vê aqui que houve uma mudança de nome para rebaixamento. Nós vimos lá sobre Sarai, que recebeu o nome de Sara, foi um nome para elevação, para exaltação, assim também como Abraão para Abraão. Foi ali, eles foram o que? Exaltados. Nós vemos também ali Jacó, recebeu o nome de Israel, que significa príncipe do Criador, também foi de exaltação. Aqui já percebemos que foi um rebaixamento. Por quê? Porque eles foram levados para a Babilônia e com isso eles queriam mostrar, porque os israelitas, quando eles recebiam um nome, era como um nome de apresentação. Os filhos homens, eles tinham que ser levados e apresentados ali para o Criador. E com o Criador, eles recebiam incorporados ao nome deles o nome do Criador, né? E quando eles recebiam o nome do Criador junto ao nome deles, mostrava exatamente que eles eram consagrados ao Criador. Tá? Exatamente. Ao Criador. Porque recebeu o nome. Porque recebeu o nome e aquilo ali ficava como um nome de apresentação. Exato. Né? Isso era feito no 8º dia de vida. Então, quando nós estamos vendo aqui, tão logo esses
israelitas foram levados a cativeiro, a primeira coisa que eles quiseram fazer é apagar o nome do Criador, né? Apagar o nome do Criador. Queriam que o nome do Criador não fosse mais lembrado, não fosse mais lembrado. Isso faz um link com o quê? Com aquela passagem em Isaías que nós lemos no começo, falando assim, olha, o meu nome se torna um nome desonrado, mas no final dos tempos, o meu nome vai ser novamente nomeado, o meu nome vai ser novamente conhecido. Por isso vocês vão ver, eis-me aqui. Então, você percebe que ele fala do começo de quê? Do povo ter sido levado cativo, fazendo um link com Babilônia. E quando nós vemos essa passagem em Isaías, que nós lemos, o povo, na época ali que ele está referindo isso, ele está referindo a um tempo futuro. Ele está referindo a um tempo futuro. E ele remete ao tempo de final dos tempos, né? Final dos tempos. E essa condição de rebaixamento dos nomes, né? Do nome ali, dos três, né? Dos quatro, né? E de Daniel e seus três amigos, é aquela condição, né? O dominador daquela região, né? O rei ali, faz essa questão para que aquele nome que eles recebem agora sejam para o quê? Exaltar a entidade daquele rei. Babilônia. Para falar assim, olha, o seu Deus não vale de nada. Né? O seu Deus não vale de nada. Por quê? Porque ele não protegeu vocês. Vocês estão, o seu nome de vocês está recebendo o nome deles, mas ele não protegeu de eu chegar lá, invadir vocês e tomar vocês para mim. Então, ele está remetendo a isso, humanamente falando, no tempo do exílio babilônico. E a gente sabe muito bem que o tempo do exílio babilônico durou quanto tempo? 70 anos. Exato. Né? 70 anos. Foi durante um período de tempo. Só que o povo foi restabelecido e levado de volta para a terra. E a gente sabe muito bem que isso foi um castigo para os israelitas. Por quê? Porque os israelitas, eles tinham na Torá, na lei, que falava assim, olha, se vocês esquecerem meus estatutos, esquecerem as minhas leis, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer e vou espalhar vocês pela terra. E vocês vão viver como cativos. Vocês vão ser o quê? Vocês vão viver no exílio. Porque quanto esqueceram de mim, esquecendo das minhas leis. E isso, o Criador permitiu que o rei Nabucodonosor fizesse isso. E isso aconteceu durante um período de tempo, de 70 anos aproximadamente. Exatamente. E depois transportou eles de volta através do rei, o rei Dario, né? Isso. Rei Dario, e ele começa ali a fazer um trabalho de autorizar que eles começassem a voltar para a terra deles, né? E até começou a proporcionar condições para isso, né? Aqui a gente começa, olha, vamos pegar no 17. No 17 fala assim, ó, 17:1. Um dos 7 anjos das 7 taxas veio dizer-me, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está assentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela e com o vinho da sua prostituição embriagaram os habitantes da terra. Ela me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a fronte, quer dizer, sobre a testa, estava escrito um nome, dizendo, um mistério,
Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Nós estamos aqui na Bíblia Jerusalém, tá, irmãos? A Bíblia Jerusalém, ela mantém bastante integridade das escrituras originais, apesar de ter ali muitos livros apócrifos não inspirados, que eu já trouxe o ensino explicando para os irmãos. Mas aqui especificamente, quando ele fala, tinha um nome na fronte, e ele fala um mistério, Babilônia a Grande, mãe das prostitutas, das abominações da terra. Você percebe que quando está falando aqui de Babilônia, isso aqui está falando no final dos tempos. O povo israelita já tinha há muito tempo saído de Babilônia, já tinham retornado para a terra deles. E aqui no final dos tempos, para a igreja, é referida como a uma mulher, como sendo referida como Babilônia. E a gente trouxe esse estudo. Mulher na Bíblia refere-se ao quê? A igreja. Nós já vimos esse estudo. Por isso que nós vimos ali em Lucas, falando assim, olha, o reino é referido, é semelhante a uma mulher que fez o quê? Que tomou e escondeu uma medida de farinha, de fermento em 3 de farinha. Exato. Então ela escondeu uma medida de fermento em 3 de farinha até que toda a massa levedou. Você percebe que essa mulher, ela é referida agora aqui também. E essa mulher, ela se enriqueceu. Por quê? Porque é dado ênfase na vestimenta dela e nas joias que ela possui. Ela possui joias, e joias caras. Olha só, que fala assim, versículo 4. A mulher estava vestida com púrpura escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. E sobre a fronte estava escrito o nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas do Salvador. Vendo-a, fiquei profundamente admirado, né? Então, quando nós estamos lendo essa passagem, a gente percebe que existe uma mulher, quer dizer, é uma mulher poderosa, né? Uma mulher poderosa, e ela é referida como mãe. Ela é mãe. E ela é mãe de outras filhas prostitutas. Filhas prostitutas. Ela é uma prostituta maior, porque suas vestes são aquelas vestes suntuosas para chamar atenção. E tem muita riqueza, porque ela se sustenta com joias, ouro, pedras preciosas, e ela bebe um vinho prostituído, um vinho fermentado. E esse vinho ela dá de beber a todos os habitantes da terra. Esse vinho é uma representação da sua doutrina, do seu ensino. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que nós estamos vendo, que essa mulher, que a gente já viu que é uma representação da igreja, ela tem filhas. E isso, quando foi escrito, não estava referindo mais Babilônia como aquela nação. Aquela nação já tinha até caído, né? Já tinha caído aquela nação que era a Babilônia, já tinha vindo um outro império, o Império Medo-Persa, que dominou sobre a Babilônia. Depois tinha vindo o Império Grego, que dominou sobre o Medo-Persa. Já tinha vindo outro império que dominou sobre os gregos, que é o Império Romano. Você percebe que já não tinha mais referência nenhuma àquela Babilônia antiga. Ele estava falando de uma representação futura. Exatamente. Queriam pegar o quê? Os servos do Criador e levado cativos novamente, como aconteceu no passado. No passado, aquele rei da Babilônia havia invadido ali Jerusalém, levou cativo aquele povo para a Babilônia,
depois eles permaneceram por 70 anos, depois voltaram, reedificaram ali a cidade, reedificaram o templo. Nós vemos ali que passou-se vários outros reinos e agora vem referir novamente com Babilônia. Aqui, quando João ele tem a revelação, o entendimento que o anjo passa para ele a respeito dos acontecimentos finais. E aqui está falando por código, porque as escrituras elas trabalham de forma figurativa. Muitas partes elas têm que ser interpretadas. Mas para ela ser interpretada corretamente, você tem que ir nos links de cada passagem. Aqui nós estamos vendo uma mulher muito rica, suntuosa, cheia de joias, cheia de ornamentos. E esses ornamentos é para quê? É para ela atrair os seus clientes, porque ela é referida como uma prostituta. Então, ela quer se mostrar bonita, ela quer se mostrar convidativa, ela quer mostrar que ela é poderosa e rica, que ela é agradável à vista, ela é algo que atrai atenção. Quando nós estamos vendo que a referida mulher, ela se refere-se a uma igreja, e uma igreja muito rica, e é uma igreja que escraviza quem? Os servos do Criador, como no passado. Por isso que ela é referida como Babilônia. Por quê? A Babilônia do passado levou o quê? Os servos do Criador cativos. E com isso mudou os nomes dos servos. Para quê? Agora foi colocado sobre o nome de Daniel um nome de uma entidade babilônica. Beltsazar, quer dizer, Bel é uma entidade babilônica. Mudou-se o nome de Ananias, Azarias, Misael. Isso aí também já não são os nomes originais. Depois eu vou trazer os nomes quando a gente estiver trazendo o nome verdadeiro. Mudou-se para Sadraque, Mesaque, Abidnego, são nomes de entidades também babilônicas. Isso está remetendo ao final dos tempos. Por quê? Porque Apocalipse é um livro do final dos tempos. Quando ele está remetendo à Babilônia, que é representada por uma mulher, ele está falando de uma igreja suntuosa, rica, poderosa, que é prostituta, que prostitui com os reis da terra. E com isso ela se torna mais forte ainda. E o que acontece ali? Acontece que ela está embriagada com a própria doutrina que ela ensina, por isso que é o vinho da sua prostituição. A prostituição dela é você pegar o certo e fazer ficar errado. Isso é prostituir um entendimento. Você pega uma coisa que está certa e você prostitui ela para ela se tornar errada. Não é só prostituição de carne. Existe também prostituição de conceitos, de doutrinas. Você pegar algo certo e fazer ela ficar errada. Isso é prostituir, tá? Isso é adulterar, né? Você já viu muitas vezes a balança enganosa, né? Alguém está prostituindo ali o peso, né? Antigamente tinha os pesos de feira, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ia, não era aquele peso eletrônico, não. Ali tinha o quê? 2 braços assim, ó, 2 pratos, né? E ali você punha a banana, ali você quer 1 quilo de banana. Então você pegava um peso de 1 quilo e colocava ali, sabe? Colocava ali. Quando igualasse os 2 braços, você sabia que aquele peso tem 1 quilo. E a banana tem 1 quilo porque igualou o peso. Igualou e houve o equilíbrio, né? Um aferidor de medidas. É um aferidor de medidas. E o que se fazia? Fazia o quê?
se prostituía nos pesos. Muitas vezes a pessoa furava o peso de 1 quilo, e esse peso de 1 quilo, agora, ele já não está pesando mais, né, aquele peso, né? Então, ele está, por exemplo, ele está colocando 900 gramas. Ele furou e deixou o miolo do peso oco e tampou bonitinho. Agora é 900 gramas. Então, o feirante ali, quando ele coloca a banana e ele coloca o peso de 1 quilo, igualou, ele fala, deu 1 quilo. Mas ele sabe que não é 1 quilo, ele sabe que é 900 gramas. Então, ele está vendendo 900 gramas de banana e cobrando 1 quilo. Então, isso acontecia demais. Isso é o quê? Isso é chamada balança enganosa ou prostituindo o peso. Prostituindo. Então, essa mulher ela está prostituindo o quê? O vinho, a bebida, colocando ali o engano, ou seja, uma bebida fermentada. Ok? Então, amados, quando nós estamos vendo aqui a balança, essa se prostituir, se adulterar, fazer uma intervenção, né? Fazer o quê? Você diluir, também é uma forma de engano, né? Por quê? Porque essa mulher aqui, ela é referida como uma mulher no final dos tempos e ela conquistou com os reis da terra. Veja que ela não tem um poderio local, ela tem um poderio mundial, porque fala que ela se prostituiu com os reis da terra. E quando a gente vê isso, não é tampar o sol com a peneira, é a gente observar qual igreja se identifica com esta prostituta no final dos tempos. Qual é a igreja que conseguiu no mundo inteiro se consolidar como sendo uma referência na religião? Hoje nós temos aí igrejas a igreja que consegue inclusive estar presente até em países socialistas. Conseguiu fazer um pacto e conseguir estar presente em países socialistas. Por quê? Porque ela se prostitui com os reis da terra. Ela vai trazer uma mensagem que é uma mensagem em prol do governante daquele local, para que não haja motim, para que não haja rebelião. Então, ela vai trazer a ministração de acordo com o rei daquele lugar e não conforme o Criador. Então, ela está prostituída. Porque o que ela ganha com isso? Ela ganha com isso toda a arrecadação, ela ganha com isso proteção, ela ganha com isso terreno, ela ganha com isso todo o benefício, porque ela está atrelada ao sistema governamental. Exatamente. Isso que está referindo se prostituir com os reis da terra. Vocês estão entendendo? Então, quando nós vemos isso aqui, a gente vê uma única estrutura hoje, ela está enquadrada nessa condição. Qual estrutura? A Igreja Católica Romana. Ela se enquadrou nesta condição da mulher muito rica que ajusta, faz os seus ajustes, faz as suas coligações, faz ali seus conchavos com os governantes, né? Com isso ela tem proteção, com isso ela tem ali todos os benefícios, não deixa nenhuma outra entrar naquele lugar, né? Ela domina sozinha, né? E você percebe algo interessante, que ela tem filhas. E ela tem filhas também prostitutas. Olha só, fala assim no versículo 5, diz assim: sobre a fronte estava escrito um nome. Olha a importância do nome, tá? Está escrito um nome, viu? Que o nome, todo lugar, toda hora está falando de nome. Mistério, um mistério, Babilônia, a grande,
a mãe das prostitutas A mãe. e das abominações da terra. Aqui quando ele fala a mãe das prostitutas, ou seja, tudo aquilo que sai dela, saiu dela. Quando saiu dela, tem uma mensagem semelhante à mãe. Tem uma mensagem parecida com a mãe, né? Hoje tem aí, vamos falar assim, a igreja romana, né, fala católico significa universal. Católicos, né, significa universal. Então, muitos querendo parecer com a mãe, usa do nome da mãe, né? Mostrando que é muito parecida, muito parecido. Tem ali os mesmos deuses, né? Ali cultua Deus, Senhor, cultua ali Jesus, ou seja, é muito parecida com a mãe, não é mesmo? Faz o batismo na Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é a mesma batismo, né? Então, você percebe que é filha, por quê? Porque a doutrina, o ensino saiu dela com pequenos ajustes. Você percebe que filho nunca é igual ao pai, né? A mãe. É parecido. Mas não é exato, não é um clone, não é mesmo? E essas que saíram, têm como particularidade o quê? Também são prostitutas. O que são prostitutas? Aquelas que se vendem por dinheiro. Exato. Aquelas que se vendem por dinheiro. Pôs o dinheiro na frente e ela faz o que o freguês quiser, né? Põe o dinheiro na frente. A prostituta é assim, põe o dinheiro na frente. Ela vai fazer não o que ela está afim, mas ela vai fazer o que aquele que pôs o dinheiro na frente quer que faça. E é isso que está referindo aqui. Então, quando nós estamos vendo aqui que está referindo como Babilônia, está referindo com essa estrutura governamental religiosa. Por quê? Porque o governo babilônico era um governo que visava conquista, aumento de poder, aumento de território, entendeu? Aumento de abrangência, submissão dos povos ali que foram dominados. Então, quando as escrituras estão falando sobre isso, está falando sobre isso. O final dos tempos, não está falando aquele sistema babilônico antigo, não. Ele está usando de uma linguagem figurativa para que você consiga compreender. E nós vimos aqui, que nós lemos em Isaías, vamos voltar em Isaías para a gente finalizar. Isaías 52? Isso. E um ditado que se fala, né? No mundo fala assim, né? Tal pai, tal filho, né? Mas um profeta, ele falou de um ditado bem esclarecedor, se tratando da mãe com a filha. Em Ezequiel 16:44, que diz: eis que todo compositor de provérbios dirá a teu respeito. Este provérbio, tal mãe e tal filha. Né? Tal mãe, tal filho. E é realmente a realidade. É a realidade. E isso remetendo ao final dos tempos. Né? Por quê? Porque é muito parecido. Né? Fez algumas mudanças, algumas reformas, mas é fundamentado no mesmo alicerce. É verdade. No mesmo alicerce. Isaías 52, irmão. Pode ler. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 4. Pode ser? Pode. Que diz assim: pois assim diz o mestre: em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde, a Síria o oprimiu. Mas agora o que tenho eu aqui? Porque meu povo foi levado sem paga, seus dominadores cantam vitória e continuamente durante todo o tempo meu nome é desonrado.
Por isso, meu povo conhecerá meu nome. Por isso ele saberá naquele dia, que eu sou o que diz, eis-me aqui. Exatamente. Então é essa referência. A referência é que foi se levado o povo cativo e ali numa representação do como tinha acontecido no passado. Mudando os nomes, colocando agora nomes de entidades babilônicas no lugar dos nomes verdadeiros originais. E agora entende por que chama essa mulher de Babilônia. De Babilônia. Aí você vê aquilo que eu falei sobre a mulher que coloca fermento na farinha. Ou seja, ela está querendo fazer um ajuste. Ela está querendo favorecer, facilitar o consumo desse pão. Por quê? Porque o pão ázimo, que é o pão sem fermento, é um pão meio sem graça, né? É um pão meio sem graça, se você for olhar, né? É um pão mais endurecido, você precisa ter dente forte para poder mastigar, né? Se a pessoa não tem muito dente ali, ela já tem muita dificuldade de mastigar, vai ficar com o pãozinho passando de lá para cá, sem cortar, quebrar ele, fora a aparência, porque ele é duro. Enquanto que um pão fermentado, ele é macinho, né? Ele é muito mais fácil de você digerir, de você aceitar, né? É muito mais bonito, né? Então, você vê que essa mulher, quando ela colocou farinha na massa, ela está tentando ali favorecer, facilitar a aceitação da sua mensagem, da sua mensagem. E com isso, ela está se prostituindo. Por que ela está se prostituindo? Ela tá fazendo conforme o ouvinte. O ouvinte, ela está... Aquilo que eu falei que é uma prostituta. A prostituta é aquele que vem, chega e põe o dinheiro na frente dela, assim, põe dinheiro. Aí ela faz o que o ouvinte quiser, né? Porque se não fizer, não tem mais dinheiro. Se não tem, então ela tem que fazer a ministração, a pregação, conforme aqueles estão querendo ouvir. Exatamente. Entendeu? E não conforme a vontade do Criador. E isso remete que, durante esse tempo que ela fez isso, ela foi se acumulando de muitos bens, muita riqueza, muita prosperidade, tanto que no final dos tempos ela é referida como essa mulher vestida suntuosamente com muitas joias, roupas caras, pedras preciosas, ouro em abundância. Até o cálice dela é de ouro, né? Até o cálice dela é de ouro, né? Aquela representação do momento ali que o chefe da igreja levanta o cálice de ouro, né? Para celebrar. Então, toda remetendo para esta era que nós estamos vivendo. E ela faz a referente a essa era e fala que também tem filhas. Aquelas que saíram dela também são prostitutas. E muitos saem da mãe e caem na filha, achando que está bem. Mas está aprisionado do mesmo jeito. Saiu da mãe, caiu na filha, continua aprisionado. Por quê? Porque também as filhas são prostitutas. Então, eu queria trazer para vocês hoje um pouquinho sobre isso. É um momento de reflexão para vocês entenderem o que a palavra está dizendo. O fim dessa mulher não vai ser bom. O fim dela não vai ser bom. Nós vamos ver isso mais para frente, que existe uma profecia sobre ela e o fim dela não vai ser bom. Inclusive dos seus filhos. Também dos filhos. Não vai ser bom. Então, eu queria reforçar para todos aqui, né, que é um tempo de libertação, porque está chegando o final do tempo. É aquela representação ali do final do exílio babilônico. O exílio babilônico aconteceu lá com os israelitas por 70 e poucos anos. Tinha um tempo. Tinha um tempo determinado. Não, era um tempo determinado. E no final dos tempos, o domínio dessa mulher também tem um tempo determinado. Por quê? Porque o próprio Criador, ele está falando assim, olha, agora eu vou revelar o nome verdadeiro. Naquele dia, saberão. Saberão
que eu digo, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, ele fala, Cheguei. chegou a hora de eu revelar meu nome. E vocês entendem que com isso, chegou o tempo do exílio. Chegou o tempo de acabar o exílio. E nós vamos encerrar esse estudo hoje, irmãos. Que você possa compreender. Você muitas vezes pode achar que diante de estar bebendo desse cálice, desse vinho, você é um árduo defensor, né? Mas eu quero que você diga, porque a mensagem, quando você bebe esse vinho embriagado, as coisas são mais agradáveis, né? Você acha que aquele que bebe, ele esquece seus problemas, ele esquece a sua realidade e vê que a realidade dele, na realidade, é uma realidade de um escravo. Quando ele volta para a lucidez, que ele está sóbrio, aí ele entende que realmente ele está completamente escravizado nesse sistema, né? Escravizado nesse sistema. E é nisso aí que é essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem está querendo dizer, olha, você que está escravizado, está chegando o tempo da sua libertação de todo engano, de tudo aquilo que te oprime, daquilo tudo que te engana, de tudo aquilo que te fez sofrer até aqui. E esse é um tempo nosso aqui, um tempo de libertação. E eu quero que você compreenda essa mensagem não como uma ofensa a você, não como uma ofensa à sua religião, à sua fé. Não. Nós estamos aqui para trazer como mensageiros do Criador no final dos tempos, uma mensagem para dizer para você que está se sentindo oprimido, como nós já falamos, você está nas denominações, o culto, a missa, você percebe que algo está errado, como eu falei, e realmente está errado. Isso agora está sendo trazido para você realmente poder voltar para a sua terra natal e ali usufruir realmente dos benefícios de ser livre. Ok? Nós estamos encerrando. Quer trazer mais alguma palavra, irmão? Não, somente isso mesmo. A importância fundamental do que a gente compreendeu é que essa alteração de Babilônia, né, em querer subjugar, né, os homens, né, mudando o nome deles e ocultamente fazendo com que esses, com seus nomes alterados, adorem e sirvam a uma outra entidade. Exatamente. Né? Sirvam a entidade, né? Não é uma outra. Exato. Sirvam a uma entidade, daquele rei, né? Então a gente percebe aqui que o Criador tem um nome. Tem. E ele quer se revelar agora para você nesse final dos tempos. Ok? É essa a mensagem principal. E queremos que você seja abençoado ricamente com toda essa palavra, com a palavra da verdade, com a palavra das Escrituras falando com você. Não sou eu falando, nem o irmão Marco, mas é a própria palavra que sendo revelada para você nesse tempo final. É verdade. Nós vamos concluir essa mensagem orando, Pai, te abençoe, nos abençoe ricamente e que nós possamos compreender claramente qual é a vontade dele sobre nós. Que é boa, perfeita e agradável. Vamos juntos. Pai amado, é no nome do Salvador. Sim, Pai. Porque há um só Salvador. Há um só. E há um só Criador. É verdade. Por isso, Pai, abençoe o irmão, a irmã, a família que ouviu essa mensagem. Sim, Pai. Que essa boa semente possa estar penetrando fundo nesse solo e soltando raízes, papai, profundas. Pai. Essa sementinha possa crescer e possa verdadeiramente ser uma bênção. Sim, Pai. Ser uma bênção, papai. Uma bênção. Porque sabemos que quando a boa semente cai em solo fértil,
ela produz muitos frutos. É verdade. São frutos que alimentam, que nutrem e que mostram que esta planta, essa árvore, ela não é estéril. Ó Papai, abençoe cada irmão que recebe essa mensagem, essa ministração. Sim. Gratidão por tudo. Muito grato, Proteja-os e guarda-os, que eles possam perseverar em descobrir e encontrar a verdade. Sim, Papai. Porque são muitos que procuram, mas poucos que encontram. Verdade. Que esse possa ser este remanescente, seja este o povozinho de Jacó que é encontrado. Sim, Porque Pai. tu sempre trabalhou, foi com aquele pequeno povo. É verdade. Porque os falsos profetas arrastaram sempre multidões. Mas aqueles que são os remanescentes sempre foram pequenos. Tu usou sempre os poucos para fazer grandes coisas, para que a honra seja tua e não seja daqueles que têm grandes exércitos. É verdade. Gratidão, Papai, por tudo e abençoa ricamente meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família, aqueles que nos ouvem. Sim, Papai. E assim seja. E assim seja, Pai. Gratidão, Papai. Gratidão, Papai. No nome do Salvador. E assim seja. E assim seja. Alegria, mais um estudo com você, meu irmão e minha irmã. E que você medite nessa palavra. E você realmente pense em tudo que foi dito. E procura entender se nós temos a razão, se a razão está nas Escrituras. E se você quer, de fato, ser liberto dessa escravidão. Se você deseja ficar em Babilônia, você não sabe o que está perdendo na sua terra natal. Você seja ricamente abençoado. Até a próxima. Até a próxima, irmãos.